Olá, mais um vídeo sobre obesidade aqui no meu canal. A minha intenção é que o máximo de pessoas compreendam que obesidade não é fazer corpo mole, obesidade não é só mais um fator de risco. Na verdade, a obesidade é uma doença e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. O assunto é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar facilitar a compreensão para vocês. Nós temos aqui no nosso cérebro como se fosse um centro de controle de fome e de saciedade. Esse centro é chamado de núcleo arqueado do hipotálamo e ele tem uma área que nós temos neurônios orexígenos que são favoráveis ao ganho de peso. E nós temos uma outra área com neurônios anorexígenos que são favoráveis à perda de peso, ao emagrecimento. Atua, de certa forma, diretamente ou indiretamente, com esse centro de controle, neurônios, neurotransmissores, que no fim das contas acabam regulando nossa fome, nossa saciedade, nosso gasto de energia. Bom, eu vou falar especificamente de 3 componentes que estão atuando aí nesse centro de fome e saciedade. Vou falar da grelina, depois eu vou falar da leptina e depois eu vou falar da disbiose intestinal. A grelina, ela é um hormônio produzido no nosso estômago e é o hormônio iniciador do apetite, ou seja, o hormônio da fome. Ela está alta naquele momento antes da gente comer, antes das refeições, e depois das refeições, o certo é que ela esteja baixa. No caso dos obesos, a grelina, ela está reduzida, e isso nos faz pensar, se a grelina, que é o hormônio da fome, no obeso ela está reduzida, o obeso não teria que ter menos fome, não é mesmo? Seria assim, se fosse tão certinho assim, mas não é o que acontece. No caso do obeso, por mais que a grelina esteja reduzida, ela tem uma sensibilidade maior, é como se ela fosse mais potente. E aí, a pessoa obesa, ela não tem a saciedade tão rapidamente assim. Ela começa a comer e a grelina ainda continua alta e a pessoa ainda continua comendo. Outro hormônio é a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade e ela é produzida pelas células de gordura. E aí, novamente, você pensaria, então, se a leptina é o hormônio da saciedade, o obeso tem mais leptina porque tem mais tecido adiposo, tem mais células de gordura. Não teria que o obeso ter mais saciedade também? Também, teoricamente, seria isso, mas também não é o que acontece, porque o obeso tem uma resistência à leptina. Então, a leptina do obeso não consegue funcionar como deveria e aí a saciedade também fica prejudicada. Ou seja, mais um fator que favorece a obesidade no obeso e a dificuldade de emagrecer. E mais um outro fator é a questão intestinal. O obeso, ele tem uma disbiose intestinal. O que seria isso? Uma alteração da flora intestinal. Existem 2 tipos de bactérias que no obeso estão descompensados, Firmicutes e Bacteroidetes. No obeso, a quantidade de Firmicutes está mais aumentada do que Bacteroidetes. E a bactéria Firmicutes, ela é mais obesogênica, ou seja, ela tende a acumular mais energia vinda da alimentação, favorecendo o ganho de peso, consequentemente dificultando o emagrecimento. Ou seja, eu falei apenas de 3 fatores que estão atuando a favor da obesidade e dificultando o emagrecimento e que não depende de você, não depende da sua força de vontade e da sua determinação. Por isso que esse é mais uma explicação para tentar provar para vocês
que obesidade é uma doença, não depende só da sua força de vontade, é uma doença séria, uma doença multifatorial, uma doença que prejudica a sua saúde em vários aspectos e que precisa de ajuda para ser controlada. Não tem cura, mas tem controle. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que vocês curtam, compartilhe com quem você acha que vai adorar saber disso e me siga aqui no canal que semanalmente eu venho postando vídeos novos. Um grande abraço!